Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar aqui com vocês algo muito prático sobre birra de criança. Tô lendo esse livro bem devagarzinho e eu li uma parte aqui que fala sobre como lidar com as birras das crianças e eu achei assim tão importante e eu decidi compartilhar aqui com mamães. A minha filha tem 5 anos e foi bem útil. Eu usei ontem uma das técnicas que eu aprendi no livro. Então, assim, tá bem fresquinho. O que eu quero compartilhar é uma parte que fala sobre a origem das birras, né? O nosso cérebro, o cérebro da criança que ainda está em formação, ele tem vários ambientes, então, resumindo, nessa parte ele fala do cérebro do andar de cima e do cérebro do andar de baixo. Então, ele pede pra gente imaginar que o cérebro é como se fosse um sobradinho, uma casa, dividida pelo meio, aonde a parte de baixo são as partes vitais, que é as partes automáticas, né? Respirar, piscar, coisas que você nem percebe que está fazendo. E a parte de cima do cérebro dessa criança são partes que exigem uma complexidade maior, é o que faz ela raciocinar, é o que faz ela tomar uma decisão mais importante, pensar no próximo, pensar em consequências. E ela não está ainda com esse cérebro pronto para ser usado em, em, como que eu posso dizer assim, na sua complexidade, né? Da informação. E aí, nessa parte do livro, ele fala assim, que quando uma criança dá birra, nós temos que saber de onde está sendo originada essa birra. Porque se essa birra está sendo originada aqui de cima, ela está usando a capacidade de nos manipular, ela está usando a capacidade de nos testar, de ver o nosso limite, porque é uma parte que existe complexidade. Então ela está pensando para dar aquela birra. Então no livro ele dá um exemplo da criança que está dando uma birra no shopping porque quer a sandália. Daí então, o que eu quero compartilhar com vocês, que me ajudou muito? Entender, como o livro fala, de onde tá vindo essa birra, para ter a decisão certa. Então, a birra tá vindo do andar de cima do cérebro, é uma birra intencional ou não? É uma birra que tá vindo do andar de baixo. O que é a birra que vem do andar de baixo? É uma birra que vem gerada por um estresse muito alto e automático. E aí no livro ele dá o exemplo de uma criança que de repente você joga água no rosto dele, porque tá lavando o cabelo, e ela começa a gritar e te esmurrar e virar no banheiro e querer derrubar tudo, porque ela tá irada, ela tá assim, estressada mesmo. Esse tipo de birra é uma birra que não foi originada lá em cima, ela não pensou, não meditou, não se preparou, não articulou pra dar aquela birra. Foi algo instintivo, foi algo automático. A água caiu no rosto dele, ele veio aquela ira. Então, esse tipo de birra, que é gerada no andar de baixo, ele fala que a birras são automáticas, né? E aí, o que essa birra faz? Ela bloqueia a comunicação com a parte pensante do cérebro, que é a parte de cima. Então, o que é importante aprender? Primeiro, essa birra que seu filho está tendo, ela é uma birra que está sendo originada pela parte de cima do cérebro? Identifique. Ele está ali dando uma birra que ele intencionalmente programou aquilo, ele tem um objetivo com aquela birra, né? Ele tem um projeto com aquela birra. Ou não, você percebe que é uma birra gerada por um pico de estresse muito grande. Bom, depois que você identifica, aí vem o próximo passo, é como se posicionar diante dessa birra, que eu achei interessantíssimo. Então, se essa birra começar na parte de baixo, é uma birra que está sendo originada por um pico de estresse muito grande, seu filho está incontrolado, está nervoso, estressado, não adianta você argumentar com ele. Por quê? A parte de cima do cérebro dele está sequestrada, está bloqueada. Ele não consegue raciocinar, negociar, entender. Não adianta. Então, o que você tem que fazer? Ele usa duas palavras: é, conectar e redirecionar. Você tem que se conectar com a emoção do seu filho e redirecionar o foco dele para outra coisa. Se conecta, tipo, seja empático. No exemplo do banho, fala: meu filho, você não gostou, né, de como eu joguei água no seu rosto? Me desculpa, da próxima vez eu vou tentar não fazer isso. Eu não sabia que você não gostava, né? E tal. É claro que não é você ficar passando pano pra birra, mas é entender que naquele momento o que seu filho precisa é de conexão, entende? Porque ele tá totalmente tomado pela emoção. Então não adianta você falar, ele não tem razão, ele só tem agora emoção.
Então, isso é importante, né? Mudar o foco, tentar levar ele para pensar em outra coisa. Isso vai acalmar. Depois que ele acalma, passar desse episódio, claro que você pode voltar nisso e conversar com ele, sim. Meu filho, você lembra o que aconteceu? Né? Vamos conversar sobre aquilo? Você não gostou? O que você sugere? É assim, cada pai tem um jeito, mas, tipo assim, volta no episódio, porque ele vai estar tendo capacidade de raciocinar depois. Falando rápido, porque pro vídeo não ficar muito longo. Então, assim, e a parte de cima, se a birra foi originada pela parte de cima, que é o exemplo que ele dá lá do shopping, né, da birra do shopping, você vai, naquele momento você vai mostrar pro seu filho que aquela birra não vai ser atendida. Por quê? Porque se você atende aquela birra que foi programada pela parte pensante do cérebro do seu filho, ele fala que você está negociando com, a palavra que ele usa é, com um terrorista. Você está negociando. Por quê? Porque ela preparou todo, né, um cenário e você está caindo. Isso vai sendo alimentado e ela vai fazer isso cada vez mais vezes, né? Então, qual que é o seu comportamento diante desse tipo de birra? Você tem que, sim, naquele momento, parar e negociar com o seu filho de maneira consciente e deixar claro para ele que aquela birra, como é que eu posso dizer? Aquela birra não vai ser atendida. Não é, por quê? Porque você já entendeu a origem daquela birra. Então, ele dá o exemplo assim. E aí, aqui que entra o meu exemplo que aconteceu ontem. Ele fala que você tem que negociar com a criança e deixar claro para ela que não vai ser atendida. Então, ele fala assim, olha, eu sei que você quer muito essa sandália. A criança estava chorando, se debatendo no shopping, querendo a sandália na hora. E ele fala, olha, eu sei que você quer muito essa sandália, mas eu não vou comprar. E se você entender isso e tiver um comportamento adequado, do jeito que precisa ser, amanhã você tem aquele encontro com as suas amigas. Amanhã você vai poder ir. Mas se não, eu vou perceber que você não está pronta para ter esse tipo de benefício. E aí eu vou ter que te privar de ir. Então, a criança vai pôr tudo na balança. Se foi a birra gerada pelo andar de cima do cérebro, ela vai conseguir pôr tudo isso na balança, vai conseguir pensar e vai tomar a melhor decisão. Eu vou parar com essa birra porque eu sei que eu não vou ganhar essa sandália, ainda vou perder amanhã. E ontem, a gente estava numa festa de aniversário lá na igreja e a Darla, linda, maravilhosa, começou a brincar e tacar pedra na janela da igreja. Desse jeito. Veio chorando, desesperada, porque um coleguinha falou que tinha quebrado, ela veio desesperada. Gente, eu tive que parar o vídeo, mas eu vou continuar aqui, porque senão eu perco a linha de raciocínio, né? E aí a Darla chegou chorando, desesperada, porque estava tacando pedra na janela e o coleguinha falou que ela tinha quebrado a janela da igreja. E aí eu fui, peguei ela no colo, acalmei ela, falei, tá tudo bem. Ela, mãe, foi sem querer, aquela conversa, deu tudo bem e tal. Passou, não tinha quebrado nada, né? Só conversei com ela, que não era uma brincadeira legal, para ela não fazer mais aquilo, porque tinha outras consequências, poderia ter tacado na cabeça do coleguinha, enfim, passou. Mas não passa meia hora, a menina, me chamaram para ver o que a menina tava fazendo, ela tá tendo uma obra na igreja, ela pegou um tijolo e foi lá pra porta da igreja e começou a quebrar o tijolo no chão. Espiticou tijolo na entrada da igreja todinha, ela e um coleguinha, menor do que ela. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, não acredito que você tá fazendo isso não. Peguei, briguei com ela, falei, ó, você vai limpar toda essa sujeira, peguei um balde, pus na mão dela e falei, cata todos os pedaços pequenininhos, você vai juntar com essa espátula aqui e vai deixar isso aqui tudo limpinho. E fui sentar lá na mesa e ela ficou lá limpando. Passou um pouquinho, ela chegou e sentou, terminei, posso brincar? Falei, não. Agora você vai ficar de castigo, sentada do meu lado, até terminar a festa. Ela começou a chorar, desesperada. Tô terminando a história. E ela pegou e falou assim, mas eu quero brincar. Porque ela gosta muito de brincar, né? Eu quero brincar, eu não vou ficar aqui sentada. E começou a dar aquela birra, sabe? Gritando, e as pessoas olhando. Peguei e falei bem baixinho, falei assim, olha, é o seguinte, você fez uma coisa muito errada, você já é grande, você tem que pensar antes de fazer algumas brincadeiras. E você vai ficar aqui de castigo para você pensar bem, porque da próxima vez você vai ver o que você fez para você pensar antes de fazer essas brincadeiras.
E aí ela gritou de novo, eu falei assim, ó, tem uma coisa, amanhã tem outro aniversário pra gente ir, tá? Sua amiguinha, era o aniversário da Zoe. Aí eu falei assim, eu lembrei do livro, né? Aí eu falei, se você se comportar e entender por que você tá de castigo, eu vou entender que você tem capacidade de ir amanhã em outra festa pra você brincar com outros coleguinhas. Mas se você não se comportar, eu vou entender que você não tá preparada. Ela quietou na hora, sentou e foi parando de gritar, de chorar e ficou quietinha. Porque ela teve a capacidade de realmente pôr tudo na balança e saber o que estava acontecendo. Então, assim, queria compartilhar com vocês. Desculpa aí o final do vídeo meio tumultuado, mas usem, dá certo.